como aquela mulher, nós vamos continuar procurando até encontrar. Nesse momento, nós vamos ouvir a nossa querida doutora Esli Carvalho. Ela vai falar sobre a dracma do casamento feliz. Doutora Esli, eu também queria pedir a senhora para falar um pouquinho do EMDR e oportunidades, né, de quem sabe outras mulheres se tornarem essas terapeutas, curadoras, né? Como é que funciona? Bom, eu tenho dois convites para as colegas psicólogas, né? Nós temos a formação em terapia EMDR, que é uma terapia científica reconhecida, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, como eficaz para tratar traumas, é rápida, não é milagrosa, que isso daí é outro departamento, você sabe, né? Mas é muito eficiente. Então, a formação está aberta, nós temos no nosso site emdrtreinamento.com.br. É aberto a pessoas que têm CRP ou CRM, precisa ser médico, psiquiatra ou então psicóloga. Agora, tem um curso mais curtinho, que também é para psicólogas, que chama PIPA, que é o Programa de Intervenção Profissional na Adversidade. E aí a gente ensina 3 exercícios grupais. Vocês fizeram um desses aqui, né? E nós ensinamos isso para as psicólogas também. E estamos desenvolvendo um outro programa para líderes cristãos, chamado REINA, Recuperação Emocional e Intervenção na Adversidade, que nós vamos abrir REINA, em breve. Recuperação Emocional e Intervenção na Adversidade. Uau, gente, Deus mulher que me deu, criativa, né? Que bacana, coisa... né? Não, isso foi de Deus mesmo. Senhor, eu preciso de um nome para esse negócio. E não precisa ser psicólogo ou REINA, médico. não. E Cura para o Coração é um encontro mensal, uma segunda-feira por mês. Nós nos encontramos, eu dou uma pequena palavra, um compartilhamento, fazemos exercícios de cura para o coração. Isso é online? Isso é online, qualquer pessoa pode participar, basta ter uma farpa e respeito à dor dos demais, né? E ali nós compartilhamos, fazemos os exercícios juntas, oramos uns pelos outros, porque os homens também são bem-vindos. A gente cobra uma pequena taxa, mais ou menos o que custaria um lanche. Então é totalmente acessível. Vamos aplaudir ao Senhor por essa iniciativa? Talvez você estava pensando, ai, mas quando que eu vou ter dinheiro para fazer uma terapia, não sei o que. Olha isso. Agora você só precisa fazer como a mulher da parábola. Se esforçar. Não é? Fazer o seu tempo acontecer. Então, quando que é o do coração? Uma vez por mês, está em torno de 50, 60 reais por mês. E que a gente quer que seja acessível, né, a todo mundo. Não é uma terapia, mas ele tem efeito terapêutico. E ele, como é que se chama novamente? Cura para o Coração. E como que faz o contato? Coração, sem ser cedilha e tio, coracão, ponto, praça do encontro, ponto, com.br. E a gente comentou aqui sobre a necessidade... Está na pastinha. Ah, é. Foi um panfleto para você aí na sua bolsa da congressista, né? Sobre a importância de a terapia com psicólogo ser com uma pessoa da mesma fé que a gente, né? Eu acho isso importante. E eu vou ser muito sincera. Do jeito que o mundo está se dividindo, né? Fica, às vezes, difícil com posturas diferentes. Tecnicamente, todos os psicólogos têm que ser neutros em relação à questão da fé, né, dos procedimentos, das posturas. Não podemos influenciar as ideias religiosas, filosóficas, políticas e não sei o que mais dos nossos pacientes, mas a gente sabe que nem sempre isso se cumpre. Em contraposição, nós sofremos adversidade com os nossos conselhos, que muitas vezes não permitem que a gente possa se colocar como psicólogas cristãs. Então, isso é uma batalha que nós estamos, inclusive, começando a lutar, porque nós achamos que a gente tem que poder dizer que, se a gente quiser, as pessoas têm o direito de escolher
se eles quiserem fazer com bandista, com macumbeiro, com católico, com cristão, com evangélico, com judeu, com islâmico, as pessoas têm o direito de poder. E essa neutralidade psicológica, ela não existe. Isso é conversa para boi dormir. A gente sabe disso, né? Porque como eu creio, dirige o que eu vou compartilhar. Então, eu sempre também tenho preferência, sempre encaminho, tanto é que depois da sua última palavra, nós estruturamos na praçadoencontro.com.br uma aba que diz, procure um profissional. E ali você vai encontrar psicólogas católicas, adventistas, presbiterianas, evangélicas, pentecostais, estão lá divididas assim, elas compartilham e você pode escolher segundo o que você se identifica mais. Essas pessoas que estão nessa lista são pessoas que nós ou conhecemos ou foram afetadas assim no sentido de ter uma carta do pastor ou do dirigente dizendo que dá fé, né, da postura. E todas treinadas, todas capacitadas formadas em pela MDR, senhora. todas formadas em MDR pela Trauma Clinic, existem várias empresas no Brasil que dão formação. Nós queremos que vocês façam com a gente, que nós somos a única que temos essa postura. Somos a pioneira. Eu tenho quase 20 anos que eu comecei a dar formação no Brasil. Tenho uma equipe grande que Deus me deu essa graça de poder formar mais treinadoras, supervisoras, facilitadoras. Então, se tiver alguém aqui que seja psicóloga, que ainda não fez a formação, venha fazer com a gente. Nós damos 50% de desconto para alunas de último semestre e primeiro ano de formada. Que lindo! Nós queremos animar as pessoas a realmente entrarem nessa linha. Eu já fiz várias terapias, porque eu sou uma buscadora incansável das minhas dracmas perdidas. Está muito certo. E eu amo também aprender. Eu amo aprender e compartilhar. Eu sou igual a mulher da parábola. Eu não guardo alegria só para mim, não. Vocês sabem muito bem disso, né? Que eu estou sempre compartilhando o que o Senhor fala e me ensina e faz. E eu posso dizer que a terapia EMDR, ela é assim um presente de Deus, porque ela foi desenvolvida a partir, né, de uma experiência tão simples e tão natural, né? Enquanto, como é que ela se chama, a fundadora? Doutora Francine Shapiro, que estava caminhando no parque um dia e pensando em umas coisas difíceis. Inclusive, ela lutava com câncer e tudo, que eventualmente levou a sua vida. E ela se deu conta que aquilo que estava incomodando ela parou de incomodar. E quando ela voltou atrás, ela se deu conta que os olhos estavam se mexendo. Experimentou de novo e daí ela começou a montar um protocolo baseado nos achados da neurociência e desenvolveu que faz com que o cérebro possa se curar a si mesmo. E ela dizia que a base de toda a psicopatologia é o trauma, né? E eu acho que é uma terapia muito, digamos, eu estou escrevendo um livro chamado Se a terapia MDR é amigável para o cristão. Is EMDR Christian User Friendly? Muito e bom. Porque quem preenche, né, essa estruturação é o próprio paciente e é o cérebro do paciente que vai se curar a si mesmo. Então, nós temos que ser a lamparina que iluminamos esse caminho para a pessoa poder encontrar sua dracma lá dentro e o cérebro sanar. Então faz aí, gente, faz aí, ó, vira os seus olhinhos, né? Não é assim, doutora Esli, mais ou menos? Ela estava andando esse daí é uma outra técnica chamada flash, a técnica do flash, mas no MDR a gente faz com o movimento bilateral, que é o abraço do anjo que vocês aprenderam. Que isso é parte das... imita o que já acontece naturalmente quando nós dormimos. Quando nós dormimos. Então eu amo isso no MDR, porque não coloca mais uma droga medicinal no organismo. E ela também, sinceramente, eu acho que ela acaba ficando mais em conta, porque ela é mais abreviada. Sim. Então, às vezes as pessoas reclamam, é caro alguma coisa assim. Gente, o que é caro? Você pagar 2, 3 meses uma terapia mais cara, 6 meses uma terapia mais cara, ou 2, 3, 4 anos uma terapia que nem sempre funciona com a eficácia científica comprovada que tem o MDR. É impressionante. Ela também é uma terapia muito interessante, porque ela não utiliza a fala. E às vezes revisitar as dores
Às vezes a gente nem consegue comunicar, né, o lugar da fala com a dor. Exatamente. E imagina, por exemplo, se você tem que revisitar cada vez que aquele trauma te aconteceu. É um sofrimento revivido e é muito interessante como que o EMDR, ele respeita, né, aquela memória lá dentro. Quando você pensa nela, você já acessou a caixinha e aquele movimento bilateral do cérebro, por meio do movimento dos olhos ou outras estimulações, vai fechando as caixinhas que você tinha que ter dado conta sozinho, mas precisa agora de uma ajudinha. Um empurrão. É muito lindo, gente. Assim, eu posso dizer que é a bênção do Senhor que tem dado a medicina, a ciência, sabedoria para desenvolver terapias assim, curas tão naturais, se eu posso dizer. Sim, né? Mudou a minha vida. Eu sou sincera, eu entrei para o MDR pela porta de paciente, eu não teria entrado de outra maneira. E eu fiquei tão impressionada com a minha primeira sessão em 1995, a gente estava morando nos Estados Unidos, que eu cheguei em casa e falei para meu marido, puxa o plástico, eu não quero nem saber quanto é que esse negócio custa, nem que eu leve 20 anos pagando, vou aprender a fazer esse negócio, vou levar para o Equador, para o Brasil. Eu sou assim, a semeadora de MDR pela América Latina. E você tem ido na Europa também, agora nessa última guerra recente da Ucrânia, né? Eu formei no mês passado no programa PIPA, né, para terapeutas, 186 terapeutas poloneses e ucranianos para poderem trabalhar nas suas comunidades e fazer essas intervenções. E agora estou fazendo contato para poder fazer isso com as redes da igreja, né, na Ucrânia também. Levamos o MDR quando ficou online para Angola e Moçambique. Agora vamos para Cabo Verde, porque eles já falam português. E comecei a dar formação de MDR em inglês nos Estados Unidos. Gente, essa doutora Esli tem sonhos para viver até 120 anos. Vamos aplaudi-la? Que coisa mais linda, que o Senhor te conserve assim, nos inspirando. Amém. E capacitando muitos outros. Porque eu acho que chega uma hora na vida também, né, Esli? Eu lembro da Dev no Mulheres Diante do Trono, lá em Natal. Tem gente aí da Cidade do Sol? E a gente, no hotel em Natal, eu estava fazendo uma massagem nos pés dela, depois da ministração no quarto, e a gente conversando, papeando, e ela falou assim, Ana, eu não sei quanto tempo mais eu tenho. E ela nem estava enferma, né? E ela disse assim, o Senhor falou comigo que eu preciso ser muito intencional. E a partir de agora, eu só vou fazer o que pode ser reproduzido. Amém. Nesse sentido, eu tenho um exercício que eu faço, onde eu peço para fazer o desenho, a silhueta do corpo de Cristo. Vou fazer rapidinho. Se você fosse nomear uma parte do corpo de Cristo para te representar, qual seria? Orelha, ovelha, cabeça, boca? Hã? Eu sou o útero. Eu reproduzo, eu multiplico a vida inteira. Que lindo! Amém. E quem vai orar por mim e meus sonhos? Eu preciso de adoção em oração. Sou bem sem vergonha para pedir oração. Peço mesmo. Sabe, eu tenho sonhos. Em 2014, eu tive câncer de tireoide. Quando você vê uma biópsia positiva, você pensa 2, 3, 5, 10, 20 vezes sobre a sua vida. E eu perguntei para o Senhor, vai me levar para casa ou nós vamos brincar mais um pouco do lado de cá? E o Senhor disse, não, você vai ficar mais um tempo. Eu disse, e o que o Senhor quer que eu faça? Ele me disse assim, eu quero que você compartilhe o seu legado, o que você aprendeu. Tantos anos de experiência, tantas coisas que eu aprendi, não é para minhoca comer. Então eu estou aqui hoje multiplicando, ensinando, compartilhando com vocês o legado que o Senhor me deu, as coisas que Ele me ensinou. Coisas às vezes difíceis, inclusive, que Ele me ensinou pelas dificuldades e que eu, né, dou graças a Deus que muitas delas já tenho conseguido vencer, outras ainda vou vencer com fé no Senhor e que eu possa
compartilhar com vocês, né, o que eu tenho aprendido e o que o Senhor tem me abençoado nesse sentido. Eu quero falar com vocês um pouco sobre casamento e quero ilustrar o que eu quero falar com você. Vem cá, minha linda ruiva. Gente, eu sempre falo que quando a gente vê uma tartaruga em cima de um poste, a gente sabe que a gente não chegou ali sozinha. Eu não estou aqui sozinha. Minha ruiva está comigo 15 anos. Existem parceiras, amigas mais chegada que irmã, que fazem com que o que a gente faz seja possível. São pessoas silenciosas nos bastidores, ninguém vê, aparecem muito pouco, mas que são fundamentais naquilo que a gente faz. Eu quero te honrar, porque você merece. Eu pedi para Rosiane vir aqui, que eu quero que ele me ajude a ilustrar uma coisa. Vamos fazer de conta que a Rosiane, meu marido, se chama João, tá legal? E ela tem ele tem as farpas dele no coração. E eu sou Maria, e eu tenho as minhas farpas no meu coração. Me diz uma coisa, o que acontece quando nós nos abraçamos e temos intimidade? Entenderam? A gente machuca uma outra, né? A gente dói, né? As farpas dele me machucam. Obrigada, Rô. As marcas dele me machucam, as minhas farpas machucam ele. Ele aperta as minhas próprias farpas, que também me machucam. E eu aperto as dele. E eu descobri que para terapia de casal realmente funcionar, primeiro a gente tem que resolver farpa. De preferência a farpa de cada um. Porque aí a coisa flui. Mas enquanto a gente tem aquelas coisas tudo farpado, farpudo, sei lá, esfarpalhado, a coisa não anda não. Então vamos orar sobre as nossas farpas e as nossas dracmas. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos sempre na tua presença juntas. Ai, como é bom estar no presencial, Jesus. Ai, como é bom estar com um abraço de verdade, cheiro de verdade, calor de verdade. Não que os outros sejam mentirosos, mas eles estavam na tela tantos anos. Eu te agradeço. Agora, Senhor, abençoa a sua palavra, que isso possa abençoar também as minhas irmãs, né, as pessoas que estão aqui, as pessoas que nos ouvem no futuro, e que isso possa ajudar a resolver farpas e possa resgatar casamentos para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, quando duas pessoas se casam, casam-se duas famílias, casam-se 3 gerações, casam-se todos os costumes, hábitos e jeito de fazer as coisas de cada família. E eu acho que uma coisa que não é falado, mas que é também científico, casam-se todas as pessoas com quem cada um teve relação sexual. Eu nunca pensei que eu ia chegar aqui na frente de uma igreja e ter que dizer o que eu acabei de dizer. Quando eu dou aula de MDR, às vezes surge da gente falar, não sei porquê, e eu comento um dado da Organização Mundial de Saúde que define a promiscuidade como aquela pessoa que tem 4 ou mais parceiros sexuais por ano. Aí eu falo isso e as pessoas começam a fazer as contas. Eu estou vendo a contagem lá. E antigamente eles diziam, pá, isso aí o pessoal tem por mês. E agora me disseram, não só por semana, às vezes em uma noite.
os jovens fazem coisas inimagináveis em termos de troca-troca de parceiros. Nós vivemos num mundo muito diferente do mundo em que eu nasci. Não que o pecado fosse menos, quem sabe agora ele é mais aparente, multiplicado também pelo número de pessoas. Mas não tem dúvida que o inimigo anda aprontando mais e mais. E todas essas pessoas, eu falo isso em relação às relações sexuais com quem a gente já teve, porque são estudos epidemiológicos. Eu me lembro de quando saiu a questão do HIV, que ninguém sabia o que era. Né? Eu sou de uma geração, talvez algumas de vocês não eram nem nascidas, em que quando começaram a morrer desse treco, ninguém sabia o que era. E levou 1, 2, 3 anos para finalmente conseguirem identificar que era realmente um vírus, qual era a forma de transmissão, por que afetava certas populações mais do que outras. E, finalmente, né, uma forma da gente conseguir começar. Era a sentença de morte certa. Hoje não. Hoje é considerada uma situação mais crônica, mais tratável, né? E nessa época, como a transmissão, a grande parte da transmissão é sexual, a grande maioria, apesar de que nós perdemos muitos hemofílicos nessa época, porque não tinha como fazer filtragem de sangue, porque a gente não sabia o que era, como é que se identificava, como é que evitava que isso entrasse, né, nos bancos de sangue. Então, algumas de vocês que são mais ou menos da minha idade vão se lembrar de como é que eram, e as pessoas famosas, né, que morreram por essa questão também. E foi aí que eu me lembro que eu vi, né, desenhos de como, né, a multiplicação disso se dava, né, entre homens e mulheres. No meu tempo, né, a questão da mulher se casar virgem era ainda muito importante, e em outras culturas e inclusive em outras religiões, isso continua sendo importante, como é também para nós como cristãos, mas naquela época era na cultura, independente da questão religiosa, era uma questão cultural, inclusive. Né? Hoje, não vou nem entrar na coisa, vocês já sabem. Não vou nem gastar tempo com isso. Então, eu quero que vocês saibam e se lembrem disso. Por quê? Porque a gente leva essas farpas para dentro do coração do casamento também. Né? E eu estou falando isso numa igreja, porque por um lado, Deus seja louvado, nós hoje vivemos uma coisa maravilhosa, que é um crescimento eclesiástico de cristãos de primeira geração. E que, quem sabe, não foram ensinados de outra maneira, não foram formadas de outra maneira. Né? Não entendiam os conceitos bíblicos importantes em relação à pureza sexual e guardar-se para o casamento, tanto homem quanto mulher. Mas hoje nós temos a igreja cheia de pessoas cristãs de primeira geração que chegam na igreja com essas farpas terríveis também. E temos também, às vezes, dentro de muitas igrejas, eu não digo de púlpito necessariamente, mas assim, corre a boca pequena. Ai, gente, isso de se guardar para o casamento é tão ultrapassado, isso é tão bocumoco, isso é tão já era. E isso é tão impossível pensar que os jovens vão poder, né, se aguentar. Eu casei com um viúvo. Eu tenho muito orgulho de dizer para vocês, eu sou a segunda esposa, a segunda mulher que meu marido teve na vida. Ele nunca conheceu outra mulher. É possível, inclusive para os homens. É uma questão também de decisão, mas também de farpa. E eu não vou condenar as pessoas que não estão nessa situação, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para ajudar a gente a viver melhor. Porque Deus nos chama a viver em santidade. Eu tenho certeza que vocês estão aqui hoje por causa disso. Tenho certeza.
Né? Que quando a Ana lançou esse convite diante do trono para vocês virem, vocês vieram buscando, famintas do Senhor, algo que te ajudasse a viver melhor. E apesar de que eu vou falar um pouco mais sobre questões de farpas do casamento, deixa estar, Jacaré, que você não está fora não, viu? Porque muito disso vai te ajudar como ser humano, como forma da gente viver. Porque às vezes essas coisas acontecem no casamento, mas isso acontece também fora do casamento, em outros tipos de relacionamentos que a gente pode ter. Então, hoje, eu quero falar rapidinho, porque minha hora, deixa eu ver. Né? Eu quero falar um pouquinho sobre farpas e dracmas. Vou falar da farpa, vou falar da dracma encontrada. A primeira farpa que a gente encontra muitas vezes em casamentos é a pessoa levantar a voz um para o outro. Gente, como isso é fácil de fazer, que mau hábito que a gente tem. Levantar a voz para o outro é uma forma primitiva de comunicação. Assim, tipo, homem da caverna, dinossauro, sabe? De primitivo assim, de não. E eu vou citar algumas situações, né, em Eclesiastes. Às vezes as pessoas, né, ficam falando sem pensar nas consequências. Levanta a voz, diz, eu tenho que me desopilar, eu tenho que dizer, né, porque eu não vou guardar isso para mim, vou tirar isso a limpo, como diz bom gaúcho. Né? Respondem sem pensar nas consequências. A minha santa avó, de santa abençoada lembrança, dizia assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Nunca mais ouvi alguém falar isso. São os ditados de antigamente que caíram naquela mesma fresta da prudência, do bom senso, do normal, né? E Eclesiastes nos diz, não seja precipitado de lábios e nem apressado de coração. Vai devagar. Aquela coisa de contar até 10, é bom. Outra coisa eu acho que nos machuca muito. Eu estudei um livro muitos anos atrás, o livro deve ter uns 40 anos, chamado A Pragmática da Comunicação Humana. Eu não me lembro de tudo, mas o que ficou para mim é: ironia e sarcasmo são formas patológicas de comunicação. Usar ironia e sarcasmo são formas doentias de comunicação. Por quê? Encerrou o diálogo. Você não tem mais nada para dizer. Não tem mais nada para dizer. Acabou. Sabe? Não tem como falar alguma coisa depois que alguém fala um com o outro, com sarcasmo e com ironia. Então, cuidado. Porque se você quer manter um diálogo e um dos dois começa com isso, pode escrever, acabou. E aí a gente vai ter que começar de outra maneira, porque esse aqui já acabou. Mateus diz, as coisas que saem da boca, elas vêm do coração. São essas que tornam o homem, ou a mulher, impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Gente, vamos curar as farpas do coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos curar nosso coração para a gente não cair nessa. E essa é a nossa dracma. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Deuteronômio diz assim, cuidem para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, nosso Deus, para que não haja entre vós, no meio de vocês, nenhuma raiz que produza este veneno amargo. Vamos cuidar do nosso coração. Moral da escola, qual é a nossa dracma? Pense antes de abrir a boca. Temos também
que é primo irmão dessa, a farpa do abuso verbal, que é insultar o seu cônjuge e chamá-lo de nomes feios. E isso tanto o homem faz com a mulher, como a mulher faz com o homem. Não vem com a conversa, porque eu já sei que algumas de vocês. E a palavra diz: nenhuma palavra torpe saia da boca, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, nessa história de pensar antes de abrir o bico, pense: isso vai edificar? Isso vai fazer com que eu possa construir o meu cônjuge? A pessoa vai ficar melhor depois que eu falar isso? É preciso dizer isso? É preciso dizer isso agora? É preciso dizer isso desta maneira? Porque muitas vezes eu falo para meus pacientes: você perde a razão pela forma em que você disse. Você tem toda a razão do mundo. Só que assim, você disse desse jeito, babau, acabou. Não tem como. Então a gente tem que lembrar que tudo que a gente repete, tudo que a gente faz, tudo que a gente reforça, se repete. Tudo que a gente alimenta, cresce. Tudo que a gente não alimenta, morre. Se você alimenta essas formas de comunicação, essa é a forma que vai reger o seu casamento. É uma questão de tempo e isso morre. Porque você está matando de fome, né, a sua relação. Ela não está sendo edificada, ela está sendo destruída. Toda conduta reforçada, ela se repete. Isso é uma lei da psicologia. Tá? Se você reforça o negativo: ai, meu filho não faz isso, fica brigando com tudo que eles fazem errado e falam as coisas, eles vão te obedecer e vão fazer isso. Se você diz: nossa, como você é linda, linda demais, você é uma princesa, não tem ninguém igual a você. É isso que vai acontecer. Se você disser palavras de honra para o seu esposo, para a sua esposa, isso vai também multiplicar. Né? O James Dobson, que foi citado aqui de manhã, ele dizia assim: a relação conjugal é como uma conta bancária. Para você fazer um saque, você precisa de 5 depósitos. Então, se você quiser fazer um débito, tipo, dizer um negócio mais complicado, você precisa ter tido pelo menos uns 5 elogios, umas 5 palavras de honra, de investimento, para poder valer. Essa é a proporção, não é de 1 a 1. Eu não preciso dizer para vocês que as palavras têm poder de vida e morte. A pessoa acredita no que você diz e obedece, inclusive o seu cônjuge. Homens creem nas nossas palavras. Nós somos muito poderosas. Vocês não pensam que a gente não é, não. Eles acreditam, sim. E nós também acreditamos nas palavras deles. Homens precisam muito de palavras de admiração. O dia que o nosso marido acha que a gente não o admira mais, o olho começa a andar por aqui. Por que eles saem por aí com as secretárias? Porque as secretárias sabem o que é bom também, né? E vivem admirando: ai, como ele é bacana, como ele é isso, como ele é aquilo. Que era o que a gente fazia na época do namoro. A gente perdeu isso. Homens precisam de admiração. E nós precisamos de ternura, de ser ouvidas, de outras coisas. Né? Então, a dracma disso daqui, lembrar que as palavras têm mesmo o poder de vida e morte. Cumpre com o que você diz. A palavra é a sua honra. Meu pai me ensinou umas coisas muito legais. Já que a gente está falando de pai, meu pai dizia... Uma vez alguém falou lá na escola sobre o negócio de jurar. Minha filha, nós somos protestantes. Aqui em casa ninguém jura. A sua palavra é a sua palavra. Falou, acabou. Você não tem que prometer, você não tem que jurar. Você disse que vai fazer, acabou, você vai fazer. Fio de bigode. Para os mineiros, né? Vocês fazem assim, né? Fio de bigode, então, desse jeito. Os cowboys texanos dão a mão. Fazem negócio na mão. Acabou. Não tem papel. Eles podem até escrever o papel depois. Se você furar, nunca mais você faz negócio com um cowboy texano. Acabou. Faz mais. Então, isso. Eu quero ensinar para vocês umas palavras mágicas para o casamento. Anota aí. É virar para o cônjuge e dizer: você tem razão.
Você tem razão. Gente, o que custa admitir que às vezes eles até têm razão? Eles têm razão. Às vezes, né? Você tem razão. Eu realmente fiz errado. Né? Às vezes eu falo isso até para minha ruiva. É verdade, ruivinha, você tem razão. Gente, muda tudo. Você poder admitir que o outro pode estar certo. Não quer dizer que eu estou errada necessariamente. Né? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes tem formas diferentes de fazer as coisas. Né? Uma forma está tão boa quanto a outra. Mas, né, você dizer, você tem razão, olha, é azeite sobre as águas, acalma um bocado de coisa. Eu não vou nem entrar na questão do perdão, porque isso daí é um papo para 3 fins de semana. Mas você já sabe que perdão não é uma opção para o cristão. E vamos orar a palavra de Deus sobre o seu cônjuge. Às vezes eu vou no meu quarto e eu coloco as mãos na minha cama e eu oro a palavra de Deus. Onde meu marido deita e dorme. Para ele deitar em cima da palavra de Deus. Às vezes eu faço isso com a minha filha, meu genro, meus netos. Fica a dica, fica drama. Fica drama aí para vocês. Farpa da violência. Mulher, minha avó dizia também que mulher não se toca nem como uma flor. Amigas, irmãzinhas, filhinhas, mulher não se toca nem como uma flor. Se algum dia houver uma primeira vez, tem que ser a última. Isso é inadmissível em uma relação. Vai fazer denúncia. Você não consegue se mexer, vai fazer terapia, pede ajuda, abre o bico, denuncia, mesmo na igreja, mesmo esposa de pastor, que está assim, porque eu ouço e não falo, mas eu ouço, o meu coração sabe. Ai, se eu abrir o bico, ele vai perder o pastorado, ai, vai ser um escândalo na igreja, e não sei. Vai fazer o quê? Apanhar para o resto da vida? Deus não nos chamou à violência, Ele nos chamou à paz. Vai procurar ajuda. Isso, olha, para mim é uma das coisas não negociáveis na relação. Eu, pessoalmente, aqui a Bíblia diz que um divórcio se admite em caso de adultério, em caso de abandono. Mas eu acho que também em caso de violência, porque Deus nos chamou à paz, e violência não é paz. Então aqui fala Esli, não o Senhor, mas se vocês podem, eu assumo a responsabilidade. Não fique numa relação de violência. Se você está presa numa relação de violência, procure ajuda para tirar as tuas farpas. Gente, eu sei o que é isso, tá? Eu sei o que é isso. Às vezes a gente não consegue sair da relação, mesmo sabendo que deveria. Procure ajuda, vamos tirar a farpa e ver como é que eu tenho que fazer para começar a programar a minha saída a tempo. Há filhos, há crianças nessa história. Esses dias eu vi no TikTok, eles estavam perguntando para um homem: quem é que o homem tem que salvar na hora de uma emergência? Está no Titanic, vai afundar, o barco vai afundar, quem é que você salva? Vou salvar minha mulher. Afinal de contas, eu fiz voto, não sei o que mais, parará. Muito bem. E a sua mulher? Quem é que tem que fazer? Diz, ela tem que me salvar também, porque afinal de contas fez votos, né, de alianças. Não. Mulher salva criança, marido salva mulher. Essa é a ordem das coisas. Tá? Então, você é responsável, dona mãe, pelos teus filhos. É um pouco o que a Glauca nos disse, a minha filha. Porque na hora do trauma, na hora que a gente passou as coisas, são os meus filhos. De repente eles não são mais teus, não. Você vai me bater, eles passam a ser meus. É assim que a gente funciona.
Bem ou mal, é assim. Dentro de nós existe uma leoa que mora aqui dentro. E que é capaz de quase absolutamente tudo, dadas as circunstâncias, para proteger seus filhos. Vocês têm alguma dúvida? Eu não tenho. Então, se tem coisas que eu não estou disposta a fazer, por mim, pelo amor de Deus, façam pelos teus filhos. Eu já vi muitas mulheres que finalmente tomaram decisões porque amaram a seus filhos. Então, denuncie. A dracma rompa o segredo, procure ajuda, denuncie, tira essa farpa, sai da relação. Depois a gente vê se tem como consertar ou não. Mas a primeira atitude é a segurança pessoal, integridade física sua e dos seus filhos. Eu tenho um livrinho que a gente armou muitos anos atrás, logo que eu fui para o Equador em 90, chamado Saindo Dessa. É um livrinho que está na Amazon. Eu não consegui pôr de graça na Amazon do Brasil, mas está de graça o Kindle nos Estados Unidos. É um caderninho e é um caderno de trabalho. Nós trabalhávamos esses exercícios com as mulheres que estavam saindo de situações de violência num abrigo de mulheres, tá? Então, se vocês trabalham nisso, ou se vocês querem trabalhar, ou se vocês querem se trabalhar, está lá disponível, baratinho. Acho que deve estar foi assim, o que a Amazon me cobra é o que eu estou cobrando, assim, 2, 3, 5 reais, alguma coisa assim. A farpa do ressentimento, também não vou me alongar aqui, porque isso aqui vocês já sabem que é essa coisa de cultivar raiva, ressentimento, amargura, vingança, né? Tudo que a gente alimenta cresce, tudo que a gente não alimenta morre. Decide, escolha o que você vai alimentar na sua vida, né? Você escolhe o que é. Essas coisas, elas são um câncer, elas comem a gente por dentro. Eu já vi pacientes sararem de câncer quando elas sararam das suas amarguras, quando soltaram os seus ressentimentos, quando perdoaram a quem de direito. Não vou dizer que isso assim, é uma panaceia que tudo... Mas isso é um dos elementos muito contribuidores para situações de doenças físicas. Então, vamos arrumar esse negócio. Eu vou ensinar para vocês uma técnica, uma forma de trabalhar todas essas coisas de conversa, de comunicação. Como é que a gente rompe essas formas de comunicação? A gente faz uma coisa que chama a metacomunicação. A gente conversa sobre o que está acontecendo. Meu bem, quando você fala desse jeito comigo, eu fico muito magoada. Eu sei que você não tem intenção de me magoar, mas o que chega aqui, né, me fere. E você falar, quando você fala comigo com ironia e sarcasmo, isso me machuca, encerra o nosso diálogo. Agora tem que ser nesse tom. Não dá para fazer isso aos berros e aos gritos. Então, exercitar a fala mais mansa, né? O não, né? Busquem soluções. Eu sou uma pessoa muito voltada à solução. Nós temos que encontrar a solução para essas coisas. Então, vamos nessa. Gente, não deixe o sol se pôr. Quanto mais isso alimenta, maior cresce a coisa. Então, vamos tentar realmente. Lembrem-se o que eu falei o outro dia. Deus faz o sol brilhar sobre o justo e o injusto. Ele dá chuva para os bons e para os maus. Se eu não perdoar o outro, Deus vai fazer chover na sua horta, Ele vai fazer brilhar, mesmo sendo maus. Só que se você não perdoa, você perde a bênção. Deus vai fazer. Então, não vamos perder essa bênção, não. Vamos lá. Essa é a dracma. A farpa. Vocês vão amar essa. Aqueles danadinhos dos homens que usam a lógica contra a gente. Alguém já teve isso. Mas, minha filha, isso não é lógico. E aí a gente fica assim, não.
E aí começa toda a coisa lógica, né? Não, mas não tem sentido você ficar chateada com um negócio desses. E a gente fica pensando, mas eu estou chateada, eu não gostei. Não, mas você não tem que ficar chateado. Como assim eu não tenho que ficar chateada? Eu fico pensando aqui dentro. E aí começa todo esse negócio da lógica, né? Mulher não tem essa lógica, em geral. Nossa lógica é outra, sabe? Inclusive tem piadas, né, de que os homens não conseguem entender as lógicas das mulheres. Olha, eu acho que não entendem mesmo, né? Às vezes eu falo para o meu marido, hoje, dica. Marido, homem, a gente tem que explicar o que a gente quer deles. Qual é a expectativa? O que eu quero que você faça? Qual é o comportamento que eu espero que você tenha em determinada situação? Aí eles ficam satisfeitos, porque eles querem resolver a coisa para você. Eles querem mesmo. Eles são assim voltados à ação. Marido, hoje eu quero reclamar. Eu não quero que você faça nada. Eu só quero que você me escute. Eu não tenho nenhuma das minhas amigas com quem eu posso... Então, eu quero que você me escute, porque eu só quero reclamar, eu não quero que você resolva nada. Pode ser? Você pode me escutar uns 15 minutos? Ah, tá. Aí ele escuta. E eu... Era isso? Era isso que estava me contando. Então tá. Posso fazer alguma coisa? Não, muito obrigado, você me escutou, foi bom, foi ótimo, beleza. Não espere que eles leiam o teu pensamento. Ah, mas se ele me ama, ele devia saber. Gente, conversa para boi dormir, tá bom? Isso é conversa para boi dormir. Isso não existe. Ninguém lê pensamento a não ser Deus. E se alguém estiver lendo pensamento por aí, cuidado, hein? Não vem de Deus, porque só Deus lê os nossos pensamentos. Então, se quer alguma coisa, aprenda a comunicar isso com clareza, de uma forma que homem entenda. Porque eles são de outro planeta. Nós também. Eles são. Gente, eu tenho 32 anos de casada com este maravilhoso. Tenho 5 anos e meio com um que não foi tão legal. Casei com um viúvo. Tenho um divórcio, 2 casamentos, bons e maus. A gente tem um pouquinho de experiência. Filhos dele, minha. Sabe? Então, assim, você quer alguma coisa? Aprenda a falar de uma forma compreensível. Eu não estou dizendo lógica, não. Não deixem eles matar você na lógica, tá? Não deixem, não. Diz, olha, essa é a sua lógica, esse é o seu jeito de pensar. Se fosse a coisa tão lógica, por que eu estou me sentindo tão mal? Né? Por que eu estou chateada? Ah, porque você é doida. Eu não sou doida. I have news for you. Eu vou te contar uma coisa, eu não sou doida. Sabe aquele filme que saiu muitos anos atrás? Eu nunca vejo o filme, mas eu me lembro que me contaram uma história chamada Gaslighting. Esse negócio assim, o cara ia abaixando a luz, o abajur todos os dias, e a mulher achava que estava ficando cada vez mais escuro, mas ele estava mesmo envenenando ela e dizendo que ela estava ficando doida. Entendeu? Então eles têm a expressão atual que chama gaslighting, que vem do filme Gaslight, porque era a lamparina que ele usava. Antigamente eles chamavam isso de desconfirmação. Né? Eu estou com vestido florido, né? Minha irmã está com vestido uma blusa cor-de-rosa. Aí, de repente, assim, ele diz, não, mas a sua blusa não é cor-de-rosa, ela é verde. Não, ela é cor-de-rosa. Não, você pensa que ela é cor-de-rosa, mas ela é verde. O que é isso? Enlouquecedor. É fazer doido. Então, quando ele diz, não é isso que você está sentindo. Doida é você. Eu não sou doida, não. Eu sei o que eu sinto. Eu sei o que eu sinto. Eu sei o que eu percebo. Sabe? Eu não gosto de usar essa expressão porque ela não faz parte da minha postura política. Mas, assim, é a minha verdade. É a minha verdade. Assim, é o que eu sinto. Só Deus sabe mais do que eu sinto do que eu. Tá bom? Então, você pode achar que é desse jeito? Sinto muito. Eu não concordo. Não concorde com a educação, se possível, mas assim, não se deixe fazer de doida, tá bom? Porque a gente não é louca, a gente não é doida. E isso daí é primo de uma outra farpa, que é a manipulação. Essa daqui é safada sem vergonha. Essa vem do inferno.
Manipulação e controle cheiram a enxofre. Eu não estou brincando. Sabe como é que funciona controle e manipulação? Ah, eu quero aquele cara, então ele é casado, eu vou lá não sei aonde, jogo um tarô, mas não sei o que mais, para fazer algum trabalho, para ele largar da mulher e ficar comigo. O que é isso? Manipulação, controle. A gente não pode obrigar as outras pessoas a fazerem o que a gente quer. E a gente não pode ser obrigada, também não. Porque é controle e manipulação. É falta de saúde, falta de santidade. Como é que Deus lida com a gente? Vamos de volta para o jardim de Éden. Aqui está a arvinha, Adão. Se você comer, acontece isso. Se você não comer, acontece aquilo. Escolhe o que você quer fazer. Olha a diferença. Então, escolher é... Então, eu não consigo explicar a importância disso. Quanto mais eu vivo, mais isso é importante. A gente tem que poder escolher, né, as nossas políticas, de política, o que a gente ensina para os nossos filhos, o que eu vivo com meu marido, o que ele vive comigo, como eu ensino os meus filhos. Eu escolho se eu quero fazer assim com o meu marido ou não. E se eu não posso escolher internamente, arranca a farpa, vai trabalhar esse negócio. Se o seu marido não quer fazer, gente, não adianta, obrigar é manipular, assim, dá aquele jeitinho, enxofre. Olha, a minha equipe sabe isso tão bem que de vez em quando eles dizem, doutora, está cheirando esse negócio aqui que está acontecendo, está com cheiro de enxofre. Porque às vezes acontecem umas coisas lá, umas cartas, umas coisas que acontecem já que a gente não tem como explicar. É isso, tá bom? Eu sei que é forte o que eu estou falando, mas é forte isso. Então, não se deixe manipular. Eu acredito na Bíblia inteirinha como palavra de Deus. Mas se eu pudesse recortar um pedacinho que foi muito e é muito mal usado, é aquele que diz, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Não porque eu não concordo, eu concordo. Mas porque ele é mal usado, ele é usado como controle, como manipulação pelos maridos, pelos pastores e até por outras mulheres. Tá? Não é que não seja verdadeiro, é a palavra de Deus. Eu concordo. Meu marido diz, nós vamos morar nos Estados Unidos? Sim, senhor. Agora eu fui transferido para a Bolívia. Tá bom. Agora eu vou aposentar. Agora é minha vez, a gente vai ficar no Brasil, né? Tá bom. Sabe? Então a gente tem que negociar, a gente tem que conversar, a gente tem que ter essa coisa do diálogo. Se você está sendo obrigada a certas coisas, pare e pense um pouquinho. Vai orar para ver se é perfume do céu ou se é enxofre. Tá? Porque isso daí não se faz. Guerra fria, para controlar o outro, para obrigar o outro a fazer o que eu quero. Estou de mal, não falo mais. Né? Também é primo de uma coisa que a gente faz com os filhos. Ciúmes. Sabe? A gente ter uma ciumeirinha uma vez na vida e uma vez na morte, às vezes é por justa causa, viu? O que aconteceu que eu fiquei... Eu não sou uma pessoa ciumenta. Não sou mesmo. Por quê? O amor não se arde, não arde em ciúmes. Alguém já leu isso em algum lugar? Ok. Tá bom? Concordamos? O amor não arde em ciúmes. Então, tem gente que precisa se tratar. Agora, se em 32 anos de casado, eu não me lembro nunca de ter sentido ciúme do meu marido, assim, né? Mas se eu sentisse, eu ia parar e pensar, o que está acontecendo aqui? Porque se eu não sou uma pessoa ciumenta, o que disparou isso? É uma coisa real ou é uma coisa que eu preciso lá ver se é meu? Né? Então, cuidado. Gente, a gente tem que metacomunicar sobre a manipulação. Você não pode usar esse versículo para me obrigar a fazer o que você quer.
Porque a palavra diz, submetei-vos uns aos outros. Então, a gente vai ter que negociar esse negócio, porque não é desse jeito. Eu acho que sim, o marido dá o voto de Minerva, sim. Eu acho, eu creio nisso. Mas não é assim, né? Ah, a gente vai de qualquer jeito. Não. Tá legal? Aprenda a ser clara, resolva esse negócio, não se deixe ser manipulada. Mais um pouquinho, posso? Os últimos. A farpa dos filhos, não meta a mão nos seus filhos contra seu marido ou contra sua esposa. Não faça dos seus filhos uma arma. Não utilize os filhos nas suas brigas. Não brigue na frente deles. Depois, mais tarde, vai para o quarto conversar. Tá? De preferência, não brigar. Às vezes, a gente tem que ter umas briguinhas, de preferência, educadas e finas. Né? Não estou gostando do tom com o qual você está conversando, falando comigo. Né? Vamos baixar a bola e a gente conversar. Não brigue na frente deles. Realmente é um negócio que cria muitas dificuldades. Né? Conte até 10. Né? Vamos... A palavra suave, como é que diz aqui? Eu escrevi. A palavra suave. A resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida desperta a ira. Né? Então, vamos ter esse negócio assim e não vamos brigar na frente dos filhos. Tá legal? Família de origem. Gente, família de origem. Família de origem é um bicho sagrado. Não adianta meter a mão. A mãe dele vai ser a mãe dele até que a morte nos separe. Faz parte do voto. A família dele vai ser a família dele até que a morte nos separe. Vai ser desse jeito. A minha também. E só porque eu fazia as coisas desse jeito na minha família, não quer dizer que o jeito da família dele fazer as coisas está errado, necessariamente. Às vezes até pode ser coisas que precisam, aquelas coisas farpudas mesmo. E a gente tem que aprender a ter mais sabedoria, prudência, né, estratégia no bom sentido, né? Porque às vezes a gente tem que saber assim, ser mais é a hora de falar as coisas ou dá para esperar para depois? Porque é uma questão de quando ele chega cansado do trabalho, é a hora de atracar e falar, tem que resolver isso. Não, seja estratégico, espere um pouco mais, deixe ele encher o bucho. Marido, depois que come, sempre está muito mais feliz, né? Porque eles funcionam. A gente também, né? Então, seja estratégico. Não faça comparações, porque a minha família, porque a tua família, vai dar bode, vai dar briga. Não adianta. Por quê? Porque a gente tem essa lealdade. Eu posso falar o que eu quiser do meu pai, da minha mãe. Agora, se você abrir a boca para falar, você vai ver onde é que esse negócio vai parar. Sabe? Porque eu me sinto na obrigação, bem ou mal, de defender a minha família de origem. Então, não caia nessa trampa, nessa arapuca, porque não vale a pena. A gente, às vezes, até precisa falar, diz, olha, meu bem, esse negócio assim com sua mãe, com seu filho, né? Eu casei com um homem que já tinha filhos, né? Então, às vezes, a gente tinha que resolver coisas com os filhos dele. A gente tem que ir com jeito, sabe? Porque não adianta. Isso daqui, às vezes, tem que ter muito depósito no banco para fazer um saque desses. E 2 últimos que são ligados. Um é sexo e outro é traição. Sexo. Não vamos usar sexo para castigar ou ameaçar o cônjuge. E a gente, se somos honestas, a gente sabe que isso acontece de cá e de lá. Né? Nós somos muito diferentes dos homens, mulher. Tem um livro chamado, que saiu muitos anos atrás, de Marte e Vênus, né? Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Ele tem um livro também sobre sexualidade. Aí ele fala um negócio muito interessante que eu não esqueci, assim. As mulheres, para terem uma relação sexual, elas precisam ter aquela intimidade emocional primeiro. Então, é aquela coisa, relação sexual começa 24 horas antes, tem que conversar, tem que bater papo, uma florzinha aqui e ali não faz mal para ninguém, né? Espera as crianças ir dormir, né?
E aí tem todo aquele negócio, né? Vai para o banheiro, botar creme, né? Sentar uma banho, né? E ele lá. Será que vai ser hoje? E aí, então, a gente está pronta para ter intimidade sexual. Homem, ao revés, eles querem ter intimidade sexual para se sentirem próximos e íntimos emocionalmente com as mulheres. Por isso que eles amanhecem assobiando. Né? Você transa com ele de noite, no dia seguinte ele só falta botar um tapete vermelho para você tomar café da manhã. Tá? Carrega água na peneira para você, como disser. A gente precisa entender isso, né? Porque às vezes, né, o ritmo não é o mesmo. E como é que a gente pode fazer essas coisas? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu não sou terapeuta sexual, eu sou esposa. Eu sou terapeuta assim, de trauma, mas algumas coisas. Sabe, vamos respeitar as diferenças. Não vamos jamais falar mal da forma em que a pessoa se porta sexualmente. Se você tiver que falar do que você não gosta na cama, faça fora da cama com jeito. Não ofenda, não compare, porque tem gente que é tão curta das ideias. Que traz até história sexual para dentro da cama. Gente, me poupe, sabe? Sejamos prudentes, né? Eu sei que, tecnicamente, isso nem deveria ser assunto de igreja, mas, como eu falei, não é outro mundo. Então, não façam comparações, não procurem... não fala as coisas assim, não despreza, não faz pouco, não humilhe, né? Homens, às vezes, morrem de medo de não conseguir funcionar. E sabe uma coisa? Todos eles vão ter um dia em que a coisa não vai funcionar. Hello? Né? Só basta viver anos o suficiente. Entendeu? Isso acontece. Você vai fazer troça dele, acabou o casamento. Acabou o casamento. Porque assim, é dar uma facada, sabe, no lugar mais precioso do corpo, da alma de um homem. Sabe? Então assim, é garantir que nunca mais ele vai confiar em você. Então, isso acontece. E a gente passa também, olha, a gente vive o suficiente, a gente tem etapas em que a gente não consegue, né, ter a relação toda. Eu fui operada várias vezes, ele foi operado várias vezes. Então não tem jeito. Vamos ter esse cuidado. E traição, gente, é base para divórcio. Então, isso daí fica para outro dia. Lembra que a gente não é doida. Se a gente está desconfiada de algo, é porque provavelmente tem algo. Nem sempre, a não ser que você seja uma daquelas doidas ciumentas que precisa se tratar muito. Se a gente começa a desconfiar de alguma coisa, a gente tem um sexto sentido. A gente tem intimidade com o marido. Então, vai lá atrás. Mas também não vamos. Vamos aprender a lidar com essas coisas. Vamos orar, irmãs? Senhor, eu dei meu melhor. Eu não sei falar dessas coisas melhor do que eu falei hoje, não. Dei meu recado. Agora eu peço que o que for do Espírito Santo, o Senhor confirme no coração das minhas irmãs, Senhor. E o que não for, que o vento leve, porque eu não acho que eu sou dono da verdade. Mas se de alguma forma eu pude explicar coisas que possam esclarecer e melhorar os casamentos, eu quero te louvar por isso. Peço que teu Espírito Santo ande nos corações de todas nós. A área sexual, a área emocional, a área conjugal, é a área delicada. Então, quero te pedir que nos ajude a lidar com as nossas farpas, de forma que a gente não fica farpando o bem-amado. E ajude os nossos maridos também a nos entenderem que a gente é diferente,
Eles têm as farpas deles, nós temos as nossas. E juntos nós podemos andar, caminhar e curar uns aos outros. A palavra que nós confessamos os nossos pecados e orarmos uns pelos outros é confessar as nossas farpas, mesmo no casamento, e orar um pelo outro, de forma que nós possamos ser curados. Cura-nos, Senhor, porque a gente precisa tanto disso para poder andar no plano perfeito que o Senhor tem para cada uma de nós. Para os nossos casamentos, passados, presentes e futuros, Senhor. Os casamentos dos nossos filhos, das nossas filhas, Senhor. Abençoa. Seja glorificado e que teu povo possa andar na tua paz. Amém e amém. Maravilha, doutora Esli. Você pode aplaudi-la de pé, gente, porque é uma mulher de Tito 2, ensinando as mais novas com autoridade, com esta empatia, não nos condenando, não nos julgando, mas descendo para nos ajudar, nos levantando. Muito obrigada, doutora Esli. Eu agradeço a oportunidade.